Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer um breve comentário acerca do filme A Última Sessão de Freud. Eu vou tecer algumas considerações acerca deste filme que é protagonizado pelo grande ator Anthony Hopkins, que vai encarnar o papel de Freud num colóquio com o grande escritor cristão C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, e que nesse filme é interpretado pelo ator Matthew Goode. Ora, estas duas personagens vão protagonizar um grande diálogo, um longo diálogo que sustenta todo o enredo do filme, embora alguns episódios paralelos e personagens paralelas também orbitam em torno dessas duas figuras, mas o núcleo do filme consiste justamente nos embates intelectuais envolvendo essas duas grandes figuras, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, e o autor das Crônicas de Nárnia, o escritor cristão C.S. Lewis. Eu vou falar um pouco sobre esse diálogo entre estes dois gigantes, né, entre essas duas figuras muito expressivas, cada uma a seu modo, mas ambas muito grandes. Eu vou falar sobre alguns aspectos, alguns temas do diálogo, dos diálogos travados entre essas duas figuras, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a nos ajudar na divulgação deste espaço. Esse é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento, nós compartilhamos, comunicamos conhecimento. Portanto, você que, como eu e tantos outros, é um apaixonado pelo conhecimento e sabe da importância do conhecimento na vida do homem, na vida da mulher, nos ajude na divulgação deste espaço, a fim de que nós possamos levar as lições aqui apresentadas a um número cada vez maior. Bem, este filme, A Última Sessão de Freud, dirigido por Matthew Brown, um diretor que eu particularmente não conheço muito, né? Matthew Brown é o diretor deste filme, que se passa durante o ano de 1939. Aliás, o filme já nos situa no tempo logo de cara, né? O filme se inicia com um discurso de Hitler que é ouvido pelo rádio, pela figura de Sigmund Freud. Neste discurso, Hitler destila todo o seu antissemitismo e promete tirar a Alemanha, a Europa, de uma grande crise econômica, simplesmente exterminando os judeus, né? Esta era a solução simplista que Hitler encontrou para sanar os problemas econômicos da Alemanha e de toda a Europa. E solução simplista esta que infelizmente culminou no Holocausto e na morte de 6 milhões de judeus, fora outras tantas pessoas, né? Fora homossexuais, ciganos, enfim, todas aquelas pessoas que não estavam dentro daquele perfil que Hitler julgava ser o perfil do homem perfeito, do homem ariano, né? O filme se inicia com esse discurso
de Hitler, e a obra se passa em 1939, ela se inicia em 1939, 2 dias após a Alemanha nazista ter invadido a Polônia. Neste contexto, nesta ocasião, Freud já estava em Londres, né? Portanto, o filme é ambientado, se passa na Londres do final dos anos 30, uma Londres que está ameaçada pelo exército nazista, né? Uma Londres que está em iminência de ser bombardeada e, portanto, uma Londres temerosa, né? Uma Londres assustada, né? Este é um tema bastante pertinente para se falar, para se fazer psicanálise, para se pensar psicanálise. Ora, este Freud, figura esta interpretada pelo ator Anthony Hopkins, se encontra, portanto, em Londres, na capital da Inglaterra. Lembremos-nos que Freud temia ser morto pelos nazistas, haja vista que Freud descendia de judeus, e a psicanálise, por ter sido inventada, criada por ele, Freud, era considerada como uma ciência judaica, portanto uma pseudociência. Era assim que os nazistas viam a psicanálise. Eles viam a psicanálise como uma ciência judaica e, portanto, uma pseudociência. Logo, o seu criador, o seu inventor, não era uma figura benquista benquista naquela Alemanha nazista, benquista entre Hitler e seus asseclas, né? Ora, Freud, temendo por sua vida, pela vida dos seus, então se desloca para a Inglaterra e vai terminar a sua vida ali em Londres. E nesta ocasião em que Freud se encontra poderíamos até assim dizer, né, refugiado em Londres, ele recebe a visita do professor C.S. Lewis, interpretado pelo ator Matthew Goode, professor em Oxford, e que procura Freud para ter com ele um colóquio acerca do seu mais recente livro, Regresso do Peregrino, não é? que foi inspirado pelo livro clássico Peregrino, da autoria de John Byrne, né? Ora, o livro Regresso do Peregrino, da autoria do C.S. Lewis, é um mote que vai promover este encontro entre C.S. Lewis, que futuramente publicará as Crônicas de Nárnia, e o pai da psicanálise, Sigmund Freud. E entre eles, a partir deste encontro, se inicia um grande debate, né? Freud, um ateu, C.S. Lewis, um cristão, mas que está passando por uma crise de fé muito grande, uma crise que beira o ateísmo. Inclusive, ele chega a confessar que, com a morte de sua mãe, quando ele ainda era muito pequeno, quando ele era ainda muito criança, com a morte de sua mãe, ele deixou de acreditar na existência de Deus. Portanto, a morte da mãe é a causa, ou seria a causa, do ateísmo de C.S. Lewis, mas um ateísmo meramente momentâneo, porque em relação às suas convicções mais
profundas C.S. Lewis cria na existência de Deus. Portanto, aqui nós veremos um embate entre alguém que crê na existência de Deus, Lewis, e alguém que nega a existência de Deus, Sigmund Freud, e que Lewis interpreta com uma certa ressalva. O ateísmo de Freud é um ateísmo que apresenta algumas contradições no filme. Ora, o próprio Freud, que leu O Peregrino de John Bunyan, afirma que o autor desta obra é um gênio. Ora, vejam, é um comentário extremamente, no mínimo curioso, né? Já que nós temos um ateu, um grande ateu, diga-se de passagem, né? Pai da psicanálise, Freud, confessando ser um admirador da genialidade de um autor cristão, John Bunyan, o autor do Peregrino. Ora, vejam, é um ateu que afirma a genialidade de um cristão, né? Uma aparente contradição. E mesmo no decorrer do filme, nós vemos que a relação, o ateísmo de Freud é um ateísmo que deixa margem para certa suspeita, certa desconfiança, né? certas contradições, porque embora fosse um ateu, Freud era um apaixonado por todas as crenças. Era um apaixonado pelas religiões, mas que vai assumir ao longo do filme e ao longo da vida, é claro, ao longo da obra, é claro, uma postura extremamente crítica acerca da religião. Ora, Freud vai trabalhar com a tese, com o argumento no filme A Última Sessão de Freud, de que a religião não passa de um traço da nossa infantilidade, não passa de um traço de nossa infância intelectual, de nossa infância existencial, de nossa infância pueril, idealizada, lírica, idílica, seja que tipo de infância for. Para Freud, a religião expressa aquele lado nosso que é extremamente infantil. Daí Freud comparar a religião como um conto de fada. Ora, para Freud, as religiões são a semelhança de contos de fada. Portanto, quem a elas se devota, quem a elas se entrega, quem as confessa, ainda vive num estado psicológico e intelectual extremamente pueril. Não saiu ainda, não deixou ainda o seu berçário, não saiu ainda de seu leito infantil, de seu berço, para assumir uma postura adulta. Quem crê nas religiões, quem crê em Deus, quem professa uma religião, ainda acredita em contos de fada, ainda acredita nessas fantasias. Portanto, o imperativo, o conselho que Freud dá a esta humanidade religiosa é: cresça, cresça. Ora, é certo que estes argumentos, que estas ideias ateias não reverberam positivamente para C.S. Lewis, que, repito, é uma figura cristã, cujas convicções mais profundas afirmam a existência de Deus, mas que também tem os seus traumas, que também tem um mundo interior cheio de conflitos,
com algumas feridas que não foram cicatrizadas, com algumas dúvidas que precisam ser sanadas. Ora, a questão, vejam, quando falamos de Freud, não podemos esquecer a importância da infância, né? Já falamos aqui da questão da religião e o quanto que Freud vai interpretá-la a partir de uma linguagem, a partir de elementos que nos reportam a um estado ainda pueril da raça humana, a um estado infantil da raça humana, mas a questão o tema da infância é um tema central na psicanálise freudiana, porque a infância é um momento central para o desenvolvimento, para o surgimento e o desenvolvimento de nossas neuroses, né? Não é à toa que o filme retrata alguns aspectos da infância de Lewis, mas também da infância de Freud. E quais seriam esses aspectos? Bem, nós vemos um Freud, menino ainda, muito criança, muito novo, que gostava de se refugiar em florestas frondosas, fechadas, escuras. Ora, este menino Freud, esta criança Freud, que se refugia em florestas escuras, frondosas, fechadas, já manifesta aqui em sua mais tenra infância essa sua atração pelo obscuro, por aqueles aspectos mais, diríamos, mais anuviados, mais inacessíves, mais fechados, propriamente ditos, e que mais tarde vai se revelar na própria psicanálise desenvolvida por Freud, pois a psicanálise se colocou como uma ciência que vai penetrar nos lugares mais ocultos, nos lugares menos acessíveis, nos lugares mais obscuros da psique humana, ou seja, no inconsciente. Ora, a essência da psicanálise, aquilo que a torna uma ciência completamente nova, completamente singular, é justamente o objeto do seu interesse, que até então era um objeto de interesse praticamente inexistente. Ora, o objeto de interesse da psicanálise é o inconsciente, é aquele lado da psique humana extremamente obscuro, pouco conhecido, pouquíssimo explorado e pouquíssimo valorizado. Esta atração de Freud, esta atração de Freud por aquilo que há de mais intrincado, inacessível da psique humana, já era apresentado como um traço da personalidade de Freud em sua infância, porque ele gostava de esconder em florestas frondosas, fechadas e escuras, né? E ao ver o filme, e quando me deparei com esta imagem de Freud se escondendo em florestas, logo me veio à mente, intuitivamente me veio à mente Dante Alighieri no início de sua Divina Comédia, porque ele Dante Alighieri, o grande bardo florentino, inicia a sua viagem que vai do inferno ao purgatório até ascender ao paraíso. Inicia esta sua viagem confessando estar perdido, confessando ter se perdido numa floresta
também frondosa, numa floresta escura, numa floresta cuja saída parecia ser impossível, né? Ora, esta floresta pela qual Freud, criança, sente um prazer muito grande, serve como alegoria ao prazer adulto que ele desenvolverá por aqueles aspectos mais ocultos de nossa psique, o inconsciente. Mas Lewis também teve uma infância, também tem a sua infância trazida à tona, e uma infância que também foi causa de algumas de suas neuroses, uma infância que também o marcou profundamente, cujas marcas ele ainda não superou. Ora, C.S. Lewis, já falamos sobre isso, torna-se ateu com a perca da sua mãe, e a morte da mãe em Lewis é um mote extremamente sugestivo para que Freud aplique nele, Lewis, o seu complexo de Édipo, quando Lewis narra que quando soldado na Primeira Guerra Mundial, ele fez um pacto com um amigo seu de que se um dos dois morresse, o que sobrevivesse cuidaria de sua mãe. Ora, o amigo de Lewis morre e ele se sente incumbido em cuidar da mãe de seu amigo. Ora, não precisamos ir muito longe para vermos que este cuidado de Lewis pela mãe do seu amigo morto na guerra vai ser um cuidado permeado de elementos eróticos, nos quais Freud interpreta o seu complexo, aplica o seu complexo de Édipo. Ora, a criança cuja mãe lhe foi arrancada muito cedo ainda, em sua mais tenra idade, vai crescer com este vazio materno que depois vai se manifestar pela atração deste homem por mulheres mais velhas. Ora, esta neurose de Lewis, essa questão que Lewis passa em sua mais tenra infância, e é uma questão que gerou em Lewis uma neurose, porque como se não bastasse a morte de sua mãe, o pai, impossibilitado de criá-lo, o manda para um orfanato na Inglaterra, num outro país. Né? Portanto, é uma criança que muito cedo foi arrancada abruptamente de sua mãe, abruptamente de seu pai, e que vai ser criada num orfanato. Portanto, o orfanato, o espaço do orfanato para Lewis o espaço de cuja família fora praticamente arrancada. E esses elementos Freud vai interpretar a partir da instrumentalidade da psicanálise, a partir dos recursos da psicanálise. É interessante que Lewis vai estabelecer um colóquio, vai fazer uma visita para Freud, e ele, sem se dar conta, passa a ser analisado por Freud, passa a ser investigado psicanaliticamente por Sigmund Freud. E é certo, é claro que alguns elementos psicanalíticos que Freud se propõe colar em C.S. Lewis serão por ele rechaçados, né? Ora, Deus para Lewis é a única possibilidade do indivíduo não se entregar a uma neurose obsessiva.
E com isso, Lewis está afirmando que para fins de cura de neurose, a religião é mais eficaz que a psicanálise. É uma tese que Lewis coloca com bastante coragem, uma tese bastante também, bastante delicada também, porque se por um lado Freud via a religião como uma fonte de neurose, como uma das principais causas da neurose do homem ocidental, Lewis vai interpretar a religião como a única possibilidade de cura das neuroses, né? Cura de alguns problemas, de algumas neuroses que, repito, foram adquiridas. Foram adquiridas e passaram a se desenvolver na infância, pelo menos, e aqui eu quero ser bastante prudente, porque os comentários que faço aqui, faço a partir do filme. A psicanálise não se resume a isso, a psicanálise freudiana não se resume a isso, como o pensamento cristão C.S. Lewis não se resume ao que nós vemos no filme. No filme nós somos colocados diante de alguns temas, tanto da psicanálise freudiana quanto do cristianismo de Lewis, mas a partir de uma linguagem mais simples, de forma bem breve, de forma bem sintetizada, e, portanto, as injunções que eu faço aqui no campo da psicanálise e no campo do cristianismo são pautadas a partir daquilo que me foi apresentado pelo filme. O cerne aqui do nosso comentário é o filme, os temas que estão presentes no filme. Talvez numa outra ocasião nós possamos falar mais a fundo acerca tanto da psicanálise freudiana como do cristianismo de Lewis, mas não venho ao caso aqui. E Freud, que vê na infância o grande momento para o surgimento das neuroses e o seu desenvolvimento, este Freud também é visto a partir do olhar de C.S. Lewis, com as suas contradições, também com as suas dores também. E esse ateísmo, no olhar de Lewis, pode também implicar numa dor, numa neurose, numa lacuna, num vazio de Freud, cuja origem nos reporta a sua infância. Ora, Freud, todo domingo de manhã, ia à missa. Ele teve uma babá que era uma cristã e o levava à missa todo domingo pela manhã, o levava ao culto todo domingo pela manhã, até o dia em que o seu pai descobriu, e o seu pai, sendo um judeu ortodoxo, demitiu a babá, proibindo-a de se aproximar de Freud, sob a alegação de que não existe céu, não existe Cristo não é o Messias, Cristo não é o Redentor, Cristo não é o Salvador. Veja, nós temos aqui uma ruptura bastante dura também, pela qual Freud passou. E aqui nós já vemos que as relações de Freud com a religião são relações conflituosas, né? São relações que nascem do embate entre duas perspectivas de mundo, entre duas visões de mundo que não se convergem, que não se dialogam, que em sua base procuram se distanciar incondicionalmente, o judaísmo e o cristianismo. Ora, na cabeça do menino Freud, essas duas
essas duas religiões, esses dois segmentos religiosos, são a causa de um grande conflito que ele, enquanto criança, não tinha condições de entender, mas que foi levado a assumir uma postura ateia muito por conta da imposição paterna, muito por conta das determinações paternas. Portanto, a infância é uma faixa etária importante neste filme. Por quê? Porque ela é um terreno bastante fértil sobre o qual Freud vai desenvolver a sua psicanálise. Mas a tônica do filme, é claro que aqui a grande personagem é Freud, e a tônica do filme será essa visão freudiana acerca da religião. Visão freudiana que vai levá-lo a contestar dogmas cristãos incondicionais, como o amor ao próximo, como o amor ao próximo, como o mandamento do amor ao próximo, o amor incondicional ao próximo. Ora, Freud, nesse contexto de Segunda Guerra Mundial, vai interpretar o amor ao próximo cristão como um imperativo extremamente irracional. Porque como poderíamos amar Hitler? Como poderíamos amar este tirano que ameaça varrer a Europa e o mundo do mapa? Como amar esta figura tão execrável, né? Freud, inclusive, deixou sua terra por conta, deixou sua terra, deixou toda a sua fama, toda a sua glória, tendo que se refugiar numa Inglaterra que pouco conhece, que pouco valoriza a sua obra, a sua produção intelectual, por conta deste tirano chamado Adolf Hitler. E agora ele se vê diante de um cristão para o qual o amor ao próximo é um mandamento incondicional. E ele não se sente em condições de amar Hitler. Pelo contrário, não é amor que Hitler precisa. Ora, Freud vai interpretar este dogma, este mandamento, este imperativo cristão como sendo um convite à passividade. Naquelas circunstâncias, naquele contexto de Segunda Guerra Mundial, o amor ao próximo aí é algo irracional, é um convite à autodestruição, é um convite à passividade. Haja vista que não é amando os nazistas que o mundo se veria livre deles, pelo contrário, é confrontando-os com as armas, com a belicosidade, com tanques, com aviões, com submarinos e navios de guerra. É com todo este aparato bélico que você consegue se confrontar com este inimigo iminente e que tem ânsia por destruição e dominação. Para Freud, o amor ao próximo simplesmente, e neste contexto da Segunda Guerra Mundial, seria um convite à autodestruição, a uma passividade autodestrutiva. Naquele contexto, o que Freud anuncia, convoca, é uma resistência pelas armas. É a resistência pelas armas, algo que soa muito agressivo para um C.S. Lewis, que foi soldado na Primeira Guerra Mundial e traz consigo seus fantasmas, traz consigo também os seus demônios, os seus assombros daquele período. Este C.S. Lewis, que aqui se defronta com Freud, deixa transparecer
estes seus fantasmas de uma forma, de tal modo que ao longo do filme ele vai nos apresentando alguns lampejos, algumas imagens desconectadas, algumas imagens soltas, que a nós, que já conhecemos a obra de C.S. Lewis, a nós são passadas como alguns primeiros esboços daquilo que se tornaria as suas Crônicas de Nárnia. Bem, sugiro aqui a vocês que assistam o filme, prestem bastante atenção numa outra personagem que aparece aqui como uma coadjuvante, mas que é uma personagem bastante relevante na vida de Freud, e eu me refiro à sua filha Ana. Ana está presente no filme também. Ela é uma espécie de cuidadora de seu pai lá em Londres durante o seu exílio, durante esse seu período de refúgio. Ana, que é interpretada pela atriz alemã Liv Lisa Fries, uma atriz muito competente, diga-se de passagem. Ela também psicanalista, ela também professora que dá aula de psicanálise só a homens, e ela também que tem uma sexualidade bastante conflituosa, porque vive entre uma homossexualidade contida, muito discreta, muito reservada, e muito por conta do seu apego ao pai, a figura materna, né? O filme não deixa de sugerir este apego de Electra, né? Se por um lado Lewis é a personagem que vai aparecer no filme para servir de alegoria ao complexo de Édipo, por outro, a relação de Ana e seu pai é uma relação que alegoriza o complexo de Electra, ou seja, o apego erótico da filha pelo pai, pela figura paterna, né? Vejam, aqui nós temos uma Ana também que tem os seus conflitos, que também tem os seus dramas, e Freud é em boa medida a causa desses dramas, né? Inclusive o filme não ignora o processo de análise pelo qual Freud submeteu Ana, e aqui rompendo, quebrando com a ética da psicanálise, né? Haja vista que um pai não poderia fazer não pode fazer a análise da filha, e Freud fez. Isso está colocado no filme, e isso vai gerar em Ana uma relação extremamente ambígua e conflituosa com o seu pai Sigmund Freud. Ela Ana que tem uma paixão homossexual, mas que tem que lidar com isso da forma mais discreta e contida, não por conta das repressões daquela sociedade vitoriana conservadora, né? Mas por conta do juízo que seu pai faria acerca desta relação. Enfim, é um filme que eu sugiro a vocês que assistam. Eu espero que aqueles que não conhecem a obra de Freud, a psicanálise freudiana, ou a obra de C.S. Lewis, vejam no filme motivo para conhecer, e aqueles que já conhecem, ainda que minimamente, a obra de Freud e de Lewis, certamente vai assistir este filme para confrontar o que já conhece acerca destas figuras com o que é apresentado no filme, ou melhor ainda, para se aprofundar no conhecimento da obra dessas duas figuras, que
insisto, valem a pena ser conhecidas, valem a pena ser estudadas, valem a pena ser analisadas. Bom, fica aqui o meu breve comentário acerca deste filme. Vá assisti-lo. Estou quase certo de que vocês irão gostar. E se gostaram desse vídeo, não deixe de dar o seu joinha. E em breve nós nos encontraremos aqui neste nosso espaço para discutirmos, comentarmos uma outra obra cinematográfica. Eu espero vocês até breve. Um forte abraço e logo nos veremos.